Olá, hoje a gente vai mergulhar numa análise, olha, bem provocadora. E a pergunta principal, ela é daquelas que fazem a gente pensar, sabe? O Brasil, em algum momento da história, já foi mesmo uma democracia? E a resposta que o material dá é assim, direta, um sonoro não. Pois é, e a nossa ideia aqui é justamente tentar desempacotar, entender os argumentos por trás dessa afirmação tão forte, né? Vamos explorar essa visão da nossa história. Exato. E o ponto de partida dessa análise toda é um critério bem específico para definir democracia, sabe? Inspirado lá no Gustavo Corsão. Basicamente, é o respeito, assim, fundamental pela dignidade da pessoa humana. É com essa lente que a fonte olha para tudo. Entendi. Então, seguindo essa linha, mesmo que a gente tivesse, sei lá, eleições ou um congresso, se essa dignidade fosse violada, já não seria democracia para essa análise. Começando lá atrás. Colônia, império. Precisamente. O argumento é que só o fato de existir escravidão até 1888 já invalida qualquer ideia de democracia nesse tempo. Um sistema que trata gente como coisa, né? Ele nega a dignidade na raiz. Mesmo que a gente reconheça, figuras importantes no império ou uma economia complexa na colônia. Para essa visão, a escravidão é o ponto final. Não dá para ser democracia. Faz sentido dentro dessa lógica específica. Mas aí, ok, acaba a escravidão, vem a República em 1889. Seria a chance, né? Um recomeço. Então, a análise sugere que essa esperança foi meio que frustrada logo de cara. A República já nasce de um golpe, né, militar, aí vem instabilidade, tentativa de censura com Deodoro, a subida do Floriano Peixoto, que é vista como inconstitucional. Quer dizer, um começo bem complicado para um regime que queria ser democrático. Nossa, e essa instabilidade toda, como é que ela aparece na Primeira República, segundo a fonte? Olha, esse período é descrito como, assim, cheio de violência, muita mesmo. Conflitos tipo Canudos, Contestado, a Revolta Armada, Revolução Federalista, e além disso é quando se consolidam aqueles pactos das oligarquias, sabe? A famosa política dos governadores do Campos Salles, que, aliás, a fonte diferencia daquela ideia mais simples do café com leite. Ah, interessante essa distinção. Sim, e junta isso com eleições que eram frequentemente fraudulentas. Tem relatos de gente ganhando com mais de 99% dos votos, imagina. Enquanto isso, problemas básicos, tipo saneamento, ficavam de lado. A dignidade humana nesse cenário todo, bom, não era prioridade, né? Essa combinação de violência, esses arranjos de poder e o descaso social, complica mesmo a imagem de uma democracia funcionando, né? E essa trajetória leva a gente para Getúlio Vargas, figura central. Como a análise o ver? A fonte pega bem pesado com ele. Classifica como o pior ditador da nossa história. Nossa, Argumenta que ele chegou ao poder com uma revolução, implementou uma ditadura de 30 a 45 e não só no Estado Novo, viu? Usou pretextos tipo o Plano Cohen, que era forjado, né? Aquele suposto plano comunista. sim, para justificar o endurecimento. Exato. E chegou a aprovar uma Constituição, a de 34, que tinha elementos eugênicos. São ações vistas como totalmente contrárias à dignidade humana, que é o critério base da análise. É uma leitura forte mesmo, que vê a Era Vargas quase como um ápice dessas tendências antidemocráticas. E depois de Vargas, o período seguinte trouxe alguma mudança real nessa dinâmica para essa fonte? A perspectiva é que a instabilidade continuou sendo a regra. Quase teve guerra civil antes do JK, presidentes eleitos com percentual baixo de votos, sabe? Pouca representatividade. Aí teve a renúncia do Jânio, a crise toda com o Jango e, por fim, o golpe de 64. Certo. E a análise faz questão de ressaltar o apoio civil que o golpe teve. Lembra da Marcha da Família com Deus pela Liberdade? Aquelas manifestações grandes? Lembro, claro. E também contesta aquela ideia do Goulart de ser comunista. Vê ele mais como um herdeiro do varguismo, sabe? Ou seja, a instabilidade e as brigas pelo poder continuaram ali, minando qualquer base democrática mais sólida. Entendi. E aí a gente chega na Nova República, depois da ditadura militar, né, de 64 e 85, veio a Constituição de 88, que muita gente chama de Constituição Cidadã. A análise enxerga uma ruptura aí, finalmente? Olha, a visão apresentada é que, apesar da nova Constituição, os problemas que são estruturais, eles continuam.
Aquela ideia dos donos do poder, do Raimundo Faoro, sabe? As elites que historicamente mandam no Brasil continuariam dando as cartas. Mesmo com a nova Constituição? É o que a fonte argumenta. Aponta para a desigualdade social, a falta de saneamento básico para milhões de pessoas, o baixo poder de consumo, como sinais de que a dignidade humana, aquele critério lá do começo, ainda não seria o foco principal. A fonte até menciona a ironia, né? Ulisses Guimarães, que apoiou o golpe de 64, presidindo a Constituinte que fez a Carta Cidadã. Entendi. Então, a linha de argumento é bem consistente ao longo do tempo, sempre voltando para essa questão da dignidade e das estruturas de poder que não mudam. Exato. A conclusão central do material é essa. Se você olhar toda a história do Brasil por essa lente específica, dignidade humana e superação das oligarquias, o país teria falhado sempre. Consistentemente. Nunca teria de fato cumprido esse requisito para ser uma democracia de verdade. É uma perspectiva bem forte, não há dúvida. Usa um fio condutor muito claro para costurar séculos de história. E deixa no ar essa reflexão que a própria fonte levanta, né? O que significa para um país essa busca que parece contínua e talvez, como sugere essa análise, nunca terminada pela sua identidade democrática, né? Fica aí algo para a gente pensar mais a fundo.